Sob essas circunstâncias, eu declaro réu. Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos analisar um júri simulado que vai trazer a teoria gológica do direito. E o que é essa teoria gológica do direito? A teoria gológica do direito tem como um dos principais pensadores Carlos Cossio, um jurista argentino. Ele traz o direito não somente como um conjunto de normas, mas sim um direito com o intuito de analisar a conduta humana. Diferentemente, Hans Kelsen traz uma visão positivista do direito, que traz o direito como um sistema de normas válidas. Hoje iremos analisar de pertinho através desse júri simulado. Espero que vocês gostem e consigam compreender. Bora comigo! Bom, aqui analisaremos João, acusado de homicídio. De um lado, se defenderá a teoria de Hans Kelsen e do outro lado defenderá a teoria de Carlos Cossio. O que será que vai dar? Vamos ver. Podem se sentar. Hoje vamos analisar o caso do réu João, acusado de matar Antônio a disparos de armas de fogo. Declaro que as partes aqui presentes vão ter a oportunidade de apresentar suas teses jurídicas. Entretanto, antes de ouvir as partes, eu gostaria de ouvir o réu. Senhor João, por que o senhor estava no local do crime aquele dia? Eu estava procurando Antônio. Ele vinha ameaçando minha família há meses. Ameaçou minha mãe, meu irmão. Eu só queria que aquilo acabasse. Então o senhor confirma que efetuou os disparos? Sim, eu confirmo. O tribunal agradece seus esclarecimentos, senhor João. Agora eu passo a palavra para a acusação. Bom dia, senhor jurado, senhora juíza. Bom, meu nome é Hans Kelsen e hoje a pergunta juridicamente relevante aqui não é se existem fatores emocionais ou se o réu tem uma história sentimental. A pergunta relevante é: existe uma norma que prevê a sanção e a proibição do ato cometido? A resposta é sim. Ele já confessou. Ou seja, a gente não pode ficar aqui discutindo se ele estava sendo ameaçado, se ele tinha uma relação boa ou se não tinha uma relação boa com a vítima. Porque nós estamos aqui para tratar da relação da norma com as outras normas do ordenamento jurídico. E não para tratar de ciências como a sociologia, a psicologia, que sim se nos distanciariam do objeto da ciência jurídica, que são as normas. Existe um crime, existe uma sanção prevista e existe a convicção. Percebam o foco do advogado. Ele não está preocupado com as causas emocionais de João. Ele só se preocupa com o que a norma prevê. Para Kelsen, ele não se importa com questões emocionais e sociais, somente com o que a norma diz. Agora eu passo a palavra para a defesa. Eu gostaria de saudar a Vossa
desta sessão, eu, Carlos Ponce, a presente oportunidade, eu atuarei na defesa. Inicialmente, eu gostaria, Excelência, de pontuar que a defesa não tem um fato, mas eu nego que o fato seja suficiente para sustentar o caso. A acusação apresentou predominantemente como o direito como um conjunto de regras abstratas. Como assim? Excelência, conselho de sentença, eu vos convido para olhar para o direito além da norma, que seria a conduta humana. A teoria ecológica, a qual eu defendo veementemente, defende que o objeto da ciência jurídica não é somente a norma jurídica, mas sim a conduta humana e interferência intersubjetiva, a qual teoriza, na sua casa, que o direito não existe porque existe somente códigos. O direito ele existe porque existem pessoas convivendo em sociedade, entrando em conflito. Assim como eu gostaria de ressaltar que eu considero sim a norma, mas que se prender somente a norma, ele se restringe a compreender a realidade do fato e bem como este réu que está presente nesta audiência, ele não é somente um acusado, ele é um sujeito inserido numa realidade concreta e que a sua conduta não deve ser ignorada. Nesse momento, aparece uma das principais ideias de Cossio. Para ele, compreender o direito é compreender a conduta humana. Para ele também, a norma não não deixa de ser importante. Ela permanece sendo importante, mas não é o suficiente para explicar os fenômenos. Continuando o nosso julgamento, eu gostaria de ouvir mais as partes. Nesse momento, eu tenho uma pergunta para a acusação. Senhor Kelsen, na visão defendida pelo senhor, as circunstâncias pessoais do acusado possuem relevância jurídica? Possuem relevância jurídica limitada, porque a validade das normas não se baseia nas circunstâncias. O direito deve permanecer objetivo. Agora uma pergunta para a defesa. Senhor Cossio, segundo a teoria ecológica, quais elementos devem ser considerados além da norma? E com relação aos elementos, Excelência, gostaria de pontuar ao Conselho de Sentença e à Vossa Excelência que não devem ser preteridos elementos sociais da realidade social, a intencionalidade da conduta, bem como o histórico humano, inclusive as relações envolvidas entre as partes. Prosseguindo o julgamento, vamos agora ouvir os jurados. Eu tenho uma pergunta para a acusação. Se analisarmos apenas a norma, não há risco de ignorarmos situações humanas extremamente importantes? Sim, esse risco existe, mas mesmo assim é necessário separar a ciência jurídica das demais ciências, justamente porque as normas, os fatos jurídicos devem ser analisados de acordo com as hipóteses normativas previstas para esses fatos jurídicos, justamente porque essa previsibilidade é o que constrói a segurança jurídica. Então, isso não pode ser deixado de lado para poder compreender outras áreas do conhecimento, como a sociologia ou a psicologia, que são relevantes para suas próprias ciências, mas não para a ciência jurídica, que deve ser objetiva e previsível, para que assim a gente consiga manter e preservar uma estabilidade e segurança. Agora uma pergunta relacionada à defesa. Até que ponto a interpretação ela pode comprometer a segurança jurídica? Senhora jurada, essa pergunta é extremamente importante. Também considero que essa pergunta é uma das principais críticas à minha teoria. Justamente que muitos juristas se repousam na crítica, que quando maior o espaço dado à crítica, à interpretação, maior a probabilidade de gerar interpretações diversas para casos análogos. Mas eu gostaria de deixar claro, jurada, que eu não proponho nem defendo a substituição da norma pela vontade do juiz, bem como eu não reitero aqui diante da audiência que, na sessão do caso, eu não defendo que o juiz ignore a norma ou que decida de forma arbitrária. O que eu reitero e confirmo
afirmo aqui, e defendo veementemente na minha teoria, é que todo processo de norma existe sim um reconhecimento da qual a forma da aplicação da norma é preciso de um processo interpretativo. E todo processo, nenhuma lei se aplica sozinha. É claro que a gente precisa reconhecer isso. Todo ser humano, ele sempre existiu um ser humano encarregado de aplicar a norma de acordo para interpretar diretamente com a norma qualidade concreta. Bem como, eu reitero também, repousando diretamente, é que a gente tem que repousar também na realidade concreta e também considero que o contexto, sem ignorar a segurança jurídica, é preciso também adequar-se com a decisão adequada para a decisão analisada. Cossio acreditava que Kelsey apenas tinha uma visão do fenômeno jurídico, uma representação somente. Para ele, era importante sim ter as normas, mas o fenômeno real era a conduta do ser humano. Uma pergunta novamente direcionada à defesa. Por que o senhor critica tanto o positivismo jurídico? Segundo o seu levantamento e respondendo ao seu questionamento, eu digo que sim. Eu critico veementemente o positivismo jurídico de Kelsen, justamente por reduzir o direito a simplesmente a um conjunto de normas. Eu considero que a gente deve repousar e deve considerar as pessoas, porque se a gente nega as pessoas, negaremos a realidade, e que se negarmos as pessoas, interpretaremos apenas o texto normativo. E aqui podemos perceber a principal diferença entre Hans Kelsen e Carlos Cossio. Enquanto Hans Kelsen se preocupa com a objetividade das normas, percebemos que Cossio se preocupa e entende o direito como um fenômeno social, que representa a conduta humana. A acusação deseja apresentar novas considerações? Sim. A teoria ecológica possui um problema muito importante. Ela amplia demais a subjetividade, e aí por isso cada juiz poderia ter interpretações diferentes das mesmas situações, e isso compromete a segurança jurídica. Defesa, você tem algo a falar? Sim, gostaria de pontuar que toda teoria tem a sua limitação, caros senhores jurados e vossa excelência. Bem como recusar-se a ignorar isso é derivar-se para novas injustiças, e essas injustiças podem levar a negar a complexidade das relações humanas. Vamos para a última rodada de perguntas. Senhores jurados, os senhores têm mais algumas perguntas para fazer tanto para a defesa quanto para a acusação? Meritíssima tem uma pergunta para a defesa. A teoria ecológica, ela ainda influencia o direito atual? Respondendo a sua pergunta, é claro que sim. A minha teoria tem reconhecimento da atualidade. Justamente ela é reconhecida pela sua complexidade em relação com a sua própria contextualização. Ela é relevante dentro da questão da defesa de direitos humanos, da dignidade humana e dentro da interpretação constitucional. Queria adicionar mais um questionamento a Kelsen, a acusação. Para o senhor, a visão positivista ainda continua sendo relevante atualmente? Respondendo a sua pergunta, com certeza, grande parte da segurança dos estados jurídicos atuais depende da objetividade e da aplicação das normas. Senhora juiz, eu quero fazer mais uma pergunta agora direcionada para Kelsen. Mesmo se a norma ela for injusta, ela continua sendo válida? Sim, ela continua sendo válida, porque a validade de uma norma não se baseia em se ela é considerada justa ou injusta pelo juízo geral. Ela é válida porque, de acordo com os procedimentos prescritos pelo ordenamento jurídico, ela está sendo validada por uma norma que já é válida e superior a ela. Se nós misturarmos isso a juízos morais, a valores morais, a própria ciência do direito vai perder a sua objetividade e o seu método próprio, que é algo essencial para manter a sua integridade jurídica.
Agora, fazendo outra pergunta direcionada para a defesa, como evitar se uma norma ela for muito ampla? Caro jurado, para responder a sua pergunta, eu acho que para evitar este conflito, eu acho que toda norma ela não deve ser limitada ou arbitrária, bem como o juiz não deve se prender aos seus precedentes pessoais, porque eu defendo veementemente, na minha teoria, que o próprio ordenamento tem que ter um limite de valorização, tanto da parte do juiz, bem como gostaria de repousar para Vossa Excelência e também ao corpo de sentença, que deve ser considerado no processo de julgamento para além dos fatos, para além das normas, e deve considerar, sim, que a partir dessa minha teoria, as pessoas possam sim regular-se. Vamos agora para as considerações finais. As partes já podem encerrar suas teorias. Peço que o tribunal considere as normas. Sem elas, não existe previsibilidade jurídica. Bem como eu peço para esse Conselho de Sentença e a Vossa Excelência que reconsidere e priorize a realidade social diante do julgamento para que julgasse entre as partes de conduta. Após ouvir os argumentos apresentados, este tribunal conclui que o caso revela uma das discussões mais importantes da filosofia do direito. De um lado, Kelsey defende as normas jurídicas, de outro, Kelsey defende a realidade humana. A primeira abordagem coloca a norma no centro, a segunda coloca a ação humana. Eu vos digo que, independente da posição adotada, essa teoria ampliou a compreensão do fenômeno jurídico. Sob essas circunstâncias, eu declaro réu Ao longo desse júri simulado, discutimos quem foi Carlos Cossio. Discutimos as principais diferenças entre Hans Kelsey e Cossio e um pouco do contexto trazendo nesse júri. Por fim, levanto uma questão que ela permanece atual até os dias de hoje. Peço que você, telespectador, responda. Basta somente as normas ou é preciso compreender a conduta humana que está por trás, que representa a vida real que está por trás de tudo isso? Responda você. A gente falou tanto sobre isso, mas qual que é o papel da conduta humana dentro da teoria ecológica? A conduta humana na relação ecológica, ela vai revelar a própria cidade das relações humanas, interpretar não através somente do texto legal. E o que seria a interferência intersubjetiva? Eu acho que a interferência subjetiva é toda a justificação que sustenta o direito. A gente tem uma concepção que somente o direito é normas abstratas. Eu não considero somente isso. Eu acho que a interferência subjetiva é equivalente o direito, é quando a conduta do outro transgride a outra conduta de outros seres que se relacionam. E a norma jurídica, ela é um instrumento da interpretação? Eu acho que interpretar somente pela norma jurídica, ela difere, ela nega essa realidade. Negando essa realidade, a gente não vai perceber a complexidade. Eu acho que a gente observar somente os fatos, a gente não vai compreender as causas do próprio fenômeno jurídico. Então, a interferência intersubjetiva seria quando a conduta de uma pessoa afeta e se relaciona com a conduta de outra pessoa. Sim. E, então, qual é o papel da liberdade dentro da teoria ecológica? Eu acho que toda conduta tem seu princípio de liberdade. Eu acho que é justamente isso. A gente não interpretar somente o direito como um suporte fático para a própria relação jurídica. Eu acho que todo ser humano, na própria observância de liberdade, basta que os sujeitos tenham essa liberdade. A conduta do ser humano, então, envolve escolha. Isso. E o direito estaria aí para regular o exercício dessa liberdade quando ela se encontra com as outras liberdades dos seus indivíduos, correto? Correto. Pronto. E a experiência jurídica e o ego? Porque a teoria egológica vem da palavra ego. E eu queria saber que ideia que o ego traz dentro dessa teoria. Eu acho que dentro da minha teoria eu quero revelar-se, descortinar-se a outras partes que não é descortinado pelos fatos sociais. Eu acho que a gente supervisar o ego, a parte individual da própria norma, da questão mesmo, o positivismo nega essa realidade
e que a gente deve se conscientizar e reviver as nossas próprias condutas. Ou seja, a teoria ecológica está querendo analisar o direito a partir da conduta humana. Isso.